Vamos ler Mateus, capítulo 12. Leremos a partir do versículo 22. Permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos refletir um pouco sobre essa experiência descrita nessa passagem. Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 22, diz assim a Sagrada Escritura. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Belzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Belzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso, eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem nesse mundo, nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absorvidos e por elas serão condenados. Amém? Amém? Amém. Deus é o Criador do mundo e de tudo de bom que há no mundo. De forma predominante, a Escritura Sagrada diz que Deus cria coisas a partir de sua palavra, a partir do seu pronunciamento. O tema dessa noite, a força do pronunciamento. Vamos falar juntos esse tema? A força do pronunciamento. Em Gênesis 1, dos versos de 3 a 29, primeiro capítulo da Bíblia, existem ao menos 9 afirmações que dizem: então Deus disse. E sempre que essa expressão é apresentada, então Deus disse, na sequência alguma coisa foi criada. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Então Deus disse que haja um espaço entre as águas, e assim aconteceu. Então Deus disse que as águas se juntem em um só lugar, e assim aconteceu. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e assim aconteceu. Com o seu pronunciamento, Deus passou a criar cenários físicos. Mas, quando olhamos para a Bíblia, nós também descobrimos que não apenas cenários físicos, mas Deus, com o seu pronunciamento, Ele cria cenários existenciais. Possivelmente você que tem familiaridade com a Bíblia, já deve ter visto no Antigo Testamento a expressão:
Assim diz o Senhor. Alguém já viu essa expressão na Bíblia? Já viram? Assim diz o Senhor. E sempre que essa expressão chega nos ouvidos da humanidade, quando essa expressão toca no chão da existência, alguma coisa acontece. Recorrentemente, nas vezes que o povo de Deus tropeçava no pecado, Deus levantava homens, mulheres, profetas e profetisas para pronunciar a sua palavra no meio do povo. E a sua palavra sempre vinha com cura, com exortação, com alinhamento. Por exemplo, em Jeremias 5, diante de um cenário em que Judá estava toda enrolada, toda adoecida pelo pecado. Uma pergunta. Judá faz parte ou fazia parte do reino? Anota aí. Judá fazia parte do reino do norte ou do sul? Do sul. Eu queria abrir aqui um parênteses. Olha, se você pode vir quinta-feira, no dia que nós temos aula, é quinzenal, venha. Porque, olha, a gente começa a ver o professor, a gente começa a ver que a gente não sabe quase nada. E se é difícil para nós que estamos aqui, imagina para você que não está vindo. Quero convidar você a participar com a gente da escola, que é uma benção, uma aula maravilhosa. Estamos bem falando sobre o Antigo Testamento. Mas em Jeremias 5, nessa ocasião em que Judá, nação do sul, ali composta por 2 tribos. Quais são as tribos? Judá e Benjamim. Nesse momento, a nação não estava bem, essa parte de Israel não estava bem, e aí Deus usa Jeremias, no capítulo 5, para pronunciar algo de vida. Diz o versículo 14, assim diz o Senhor dos Exércitos. E a partir dali, a partir dessa expressão, o Senhor passa a falar sobre o pecado de Judá, passa a soprar vida, exortação à nação. Eu poderia citar inúmeros textos bíblicos que começam assim, assim diz o Senhor. Para você ter uma ideia, tem cerca de 2.600 citações como essa na Bíblia. Assim diz o Senhor. Mas olha, Deus não apenas cria com seu pronunciamento coisas físicas, materiais, mas Ele também cria cenários novos. Deus cria com seu pronunciamento realidades existenciais novas. Deus cria realidades espirituais novas. Você crê comigo nisso? Você crê que no pronunciamento de Deus, Deus pode criar estruturas sociais diferentes, famílias diferentes, crianças diferentes, homens diferentes, mulheres diferentes? Deus é capaz de criar relacionamentos diferentes a partir do pronunciamento dele. Mas se analisarmos profundamente a Bíblia, nós vamos descobrir que Deus não apenas tem essa força em seu pronunciamento, como Ele compartilha com o seu povo a força do pronunciamento. Alguma vez você já parou para pensar que Deus compartilha com você, em alguma medida, a força do pronunciamento? Existem alguns textos que afirmam isso. Por exemplo, em Provérbios 18, 21, vocês estão aptos para abrir a Bíblia? Ótimo. Vamos então, Provérbios. Provérbios está fácil, é logo depois de Salmos. Os Salmos é só você abrir a Bíblia. Fecha e abre e vai cair em Salmos. É o próximo. Provérbios 18, 21. É um texto que diz que Deus compartilha com a criação humana a força do seu pronunciamento. Olha só comigo o que diz o versículo 21 de Provérbios 18. Diz assim o texto: as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas geram satisfação. Agora, olhem comigo o versículo 21 de Provérbios 18. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Deus compartilha com a criação o poder do pronunciamento. Grave essa afirmação no teu coração. É importante lembrarmos o óbvio. No cenário existencial da humanidade, há apenas 2 fontes.
A primeira fonte é fonte de vida e a segunda fonte é fonte de morte. Logo, o pronunciamento da criação humana, ele pode gerar vida ou pode gerar morte. Nas condições da existência humana, amados irmãos, não dá para brincarmos de morto e vivo. Olha o que eu estou dizendo. Deus, ele é o Senhor que cria coisas e cenários existenciais a partir do seu pronunciamento. E nós encontramos na Bíblia esse compartilhamento de Deus com cada um daqueles que o amam. Ou seja, cada ser humano tem a oportunidade de compartilhar vida a partir do seu pronunciamento à existência. E aqueles que não estão nas mãos de Jesus, no seu pronunciamento, propagam a morte. E olha, tem gente que na vida brinca de vivo ou morto no que refere-se ao pronunciamento. Vocês conhecem essa brincadeira, vivo ou morto? Conhece? Alguém não conhece essa brincadeira? Ah, todos conhecem. Sem perder a seriedade desse momento, podemos brincar rapidamente de vivo ou morto? Sim? Não sei se vocês querem, mas vamos lá. Podemos ficar em pé rapidamente, por gentileza? A brincadeira funciona assim. Quando o que está dirigindo a brincadeira fala vivo, todo mundo fica em pé. E quando fala morto, todo mundo senta. Tudo bem? Estão prontos para brincar? Vamos lá. Então, vai no meu comando. Vivo, morto. Ótimo. Calma, gente. Morto? Está morto. Vivo, morto. Morto? Alguns se perderiam já. Ótimo, vocês sabem mesmo. Vocês sabiam que tem gente? Tem gente que vive brincando de vivo ou morto. Tem ideia do que é isso? Há momentos que se tornam uma fonte de vida e há momentos que se tornam uma fonte de morte. Através do seu pronunciamento. Tem aqueles que têm buscado a fonte de vida, que é Jesus, mas no percurso da vida tropeça algumas vezes e não se percebe pronunciando morte. E aí a vida passa a ser essa brincadeira, vivo ou morto, vivo ou morto. Às 9 horas da manhã, a pessoa enche os lábios para pronunciar esperança, amor, paz, vida. Às 9 horas da manhã. Às 9h25 da manhã do mesmo dia, a pessoa, quando menos se percebe, enche os lábios para pronunciar derrota, ódio e confusão. A mesma boca. A pessoa acorda segunda-feira pela manhã. Imagina uma pessoa amanhã, logo pela manhã, ela levanta bem cedo. Ela pega a sua Bíblia, ela começa a ler a Bíblia, começa a orar. Tem aquele belo tempo de devocional. Na devocional ela chora, ela se derrama diante de Deus, ela se humilha, ela diz palavras de adoração ao Senhor, ela ora por sua família, ela ora por tanta gente, por seu trabalho, ela intercede. Mas depois de 30 minutos, depois da devocional, ela se encontra com alguém brigando no trânsito. A mesma pessoa. Ela se vê vociferando para o amiguinho da cidade. É um colega de trânsito que ali parece que se perdeu, ficou desatento. De repente a pessoa que estava ali proferindo vida, meia hora antes, passa a desejar coisas feias para a pessoa do lado. Em casa ela chora e se humilha diante de Deus, mas no trânsito ela esbraveja e o desejo é de pegar na garganta do amigo. Após afirmarmos isso, Deus começa a nos falar sobre a força que tem nosso pronunciamento. O apóstolo Tiago, num texto muito conhecido, que fala sobre o controle da língua, ele descreve as pessoas confusas que se esforçam para viver corretamente, mas que sempre tropeçam em pronunciamento de morte. Eu quero convidar você, vamos para Tiago, abra sua Bíblia na Epístola de São Tiago, capítulo 3. Vamos lá, Tiago 3. Eu quero ler com você
3 versos, do 9 ao 11. E esteja em oração, reflita se você não se encontra em alguns momentos nesse estado aqui. Brincando de vivo ou morto, enquanto você segue na sua vida. Olha só o que diz a palavra, Tiago 3, 9. Às vezes, essas pessoas louvam nosso Senhor e Pai, mas às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. É a palavra que está dizendo isso. Aí o apóstolo diz, meus irmãos, isso não está certo. Acaso uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Como você está hoje? Você tem sido uma fonte de vida ou você tem sido uma fonte de morte? A partir da experiência de Mateus 12, eu quero desafiar você a receber essa palavra nessa noite. O texto de Mateus 12 nos fala de um homem cego, mudo e possuído por um demônio. Esse homem foi levado até Jesus. O quadro dele era muito sério. Além de ser doente fisicamente, esse homem estava controlado por um demônio. O versículo 22, se você puder voltar comigo lá em Mateus 12, imagino que você colocou aquele marca-texto lá em Mateus 12. Então volte lá em Mateus 12, nosso texto principal. E você pode ir passando os olhos comigo e vendo a descrição dessa narrativa. O versículo 22 de Mateus 12 diz que quando esse homem se aproximou de Jesus, ele logo foi curado e já passou a falar e a ver. Após o milagre acontecer, o texto diz que começou uma discussão entre Jesus e um grupo judeu denominado fariseu. Esses religiosos, segundo o texto, começaram a falar, a acusar que Jesus estava sendo apropriado por Beelzebu, o príncipe dos demônios, para libertar aquele homem. Jesus então passa a questionar aquele grupo de religiosos. Jesus diz, como o próprio príncipe dos demônios pode expulsar um demônio que está trabalhando certinho? Como o chefe pode destituir um funcionário que está fazendo o seu trabalho bem feito? Aquele homem estava possuído. E aí Jesus começa a conversar com os religiosos e questioná-lo. Como o comandante pode tirar do campo de batalha um bom soldado? Jesus usa a expressão de reino dividido. Lemos agora há pouco. Jesus diz que se Satanás expulsa Satanás, o reino não sobreviverá. Está no versículo 26 do texto. E para esclarecer, se você acompanhar o versículo 28, Jesus diz que a força que ele tinha vinha do Espírito de Deus, diz o texto. Ele afirma que o Espírito é mais forte que o demônio e que o Espírito tem controle de todo o mundo espiritual. No versículo 31, Jesus diz que não reconhecer a força do Espírito Santo, inclusive, é um pecado para a morte. Aquele pecado que nós conhecemos como blasfêmia. Quem não reconhece Jesus como o próprio Deus, o Salvador, e não reconhece o Espírito atuando no mundo, não reconhece o Salvador. E por isso é um pecado para a morte. Porque Jesus, ele é hoje representado em sua operacionalidade na pessoa do Espírito. Quem não reconhece o Espírito não pode ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, e o que lhe resta é a perdição eterna. No versículo 33, se você acompanhar comigo, você vai ver que Jesus, depois de travar essa conversa séria com os religiosos, ele passa a falar sobre a força do pronunciamento. E ele diz, abre aspas, versículo 33. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins.
E para explicar melhor essa relação da árvore com o fruto, Jesus usa duas expressões bem importantes. Primeira expressão, coração. No versículo 34, vai descendo o olho comigo aqui. No versículo 34, Jesus diz: pois a boca fala do que o coração está cheio. O coração é a primeira expressão que Jesus destaca para começar a falar sobre pronunciamento de vida. E a segunda expressão é palavra. O versículo 36 diz: no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. A segunda expressão é palavra. Para terminarmos nossa reflexão de hoje, eu quero encorajar você a orar sobre o papel que lhe é oferecido como um pronunciador de vida. E para você que deseja ser um pronunciador de vida, existem duas coisas importantes que eu gostaria que você levasse, que já inclusive estão projetadas. A primeira coisa que eu queria dizer: encha o seu coração das palavras do Senhor, se você deseja pronunciar vida. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Do que você está enchendo o seu coração nesses dias? O Senhor compartilha com você a força do pronunciamento. Existe uma construção que se dá a partir do seu pronunciamento no mundo. O seu coração está carregado de medo e de insegurança a respeito do futuro? Ou o seu coração está carregado com a palavra do Senhor, que diz, por exemplo, em Filipenses 4,19, que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo? É uma questão de perspectiva. Se o meu coração está carregado com os meus sentimentos volúveis, confusos, a minha boca, o meu pronunciamento será feito pautado naquilo que está no meu coração. Mas se a palavra de Deus tomar o meu coração, o meu pronunciamento será a partir da palavra de Deus que borbulha em meu coração. Quando você está naquele dia ou naquele período de cansaço, o que vem ao teu coração? O que você encontra no teu coração em períodos de desgastes, de conflitos, de aborrecimento, de confusões, de porfias, de brigas? O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12, de 9 a 10, que ele se orgulhava em suas fraquezas. Ele se orgulhava quando ele se percebia incapaz. Ele diz que o poder de Deus se manifestava em sua fraqueza. É nesse texto que Paulo diz que quando ele era fraco, ou quando ele é fraco, então ele é forte. Percebe que tudo é uma questão de ter o coração cheio da palavra de Deus ou não. Eu posso, mesmo nos momentos difíceis, alinhar o meu pronunciamento naquilo que a palavra diz sobre mim. E segundo a palavra, quando eu estou fraco, vulnerável, exaurido, então eu sou forte, diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Percebe que tudo parte daquilo que está no meu coração? Se Jesus entrou em você e mudou a sua vida para sempre, você é a casa de Deus e as palavras de Deus precisam encher o seu coração todos os dias. Encha o seu coração das palavras do Senhor. Eu estava tomando café na casa da irmã Olga e da irmã Ivete e do irmão Celso ontem. Eles estão aqui? Ah, estou ali. Maravilhoso aqueles bolos. Vocês são maravilhosos. E nós estávamos ali, conversando, um tempo de oração, um tempo maravilhoso. A irmã Ivete passou a me mostrar alguns livros que a irmã Olga usa para suas devocionais diárias. A irmã Olga está com quantos anos, irmã Ivete? 86? 86. Vários livros. Inclusive o irmão Celso falou: irmão Ivete, chega de mostrar os livros.
É impensável um cristão apaixonado por Jesus que não levanta pela manhã com o coração ávido para ouvir as palavras de Jesus. Se as palavras de Jesus não estiverem tomando todo o espaço do nosso coração, o que vai nos restar a respeito do nosso pronunciamento? Dos nossos mais diversos pronunciamentos, com um amigo do trânsito, com alguém que trabalha comigo, com a minha família, com o meu cônjuge, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu colega de trabalho, com aquele que serve a Jesus comigo na comunidade. Talvez um pronunciamento que eu faço na rede social, numa postagem. O que resta do meu coração pronunciar, se a palavra de Deus não estiver tomando todo o espaço dele? Quanto mais buscamos a palavra do Senhor, mais o nosso coração vai se enchendo das verdades do Senhor. E quanto mais o nosso coração estiver cheio das verdades do Senhor, mais a nossa boca vai pronunciar vida. Se você deseja ser um pronunciador de vida, primeira coisa, encha o seu coração das palavras do Senhor. Encha o seu coração das palavras do Senhor. A coisa mais importante que nós temos que buscar nessa semana é enchermos o nosso coração das palavras do Senhor. Nós precisamos ouvir o que Deus está nos falando. Agora, se a gente só encontra a Bíblia quando chegamos em casa, só a vemos fechada, se nós não conseguimos na nossa rotina, aí começamos a justificar a rotina, mas é meu trabalho, é essa fase do meu trabalho, são os meus filhos, é meu casamento, é minha saúde, e começamos a falar sobre um monte de coisas, contingências da vida, e deixamos o mais importante para trás, que é ouvir o que Deus está nos falando. Assim diz o Senhor, o que o Senhor tem para falar a mim é o substrato daquilo que eu vou pronunciar no mundo. Se eu não encontro a palavra, se eu não me encho da palavra, eu não tenho palavras para pronunciar ao mundo, a fim de gerar vida. Bom, vou terminar. Segunda coisa e última. A primeira expressão é coração, lembram? Então, temos que encher o nosso coração das palavras do Senhor. A segunda expressão é palavras. Segunda coisa, selecione bem as suas palavras. No versículo 36 do texto que nós lemos de Mateus 12, Jesus diz que no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Eu vou dizer novamente. No dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Povo de Deus, a gente precisa melhorar o nosso vocabulário. Nós somos o povo habitado pelo Deus da vida. Por isso, o nosso pronunciamento regular precisa ser sobre vida. Há uma ordem, é uma palavra imperativa na Bíblia que diz que todo cristão deve cuidar da sua fala, do seu linguajar. Vamos ao texto? Efésios. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Vamos lá no versículo 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. A Bíblia ela é muito clara ao dizer sobre a responsabilidade que nós temos de cuidar bem das nossas palavras. Diz o texto, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. O texto diz que todo cristão deve evitar o linguajar sujo e insultante. O linguajar insultante é o linguajar agressivo. É o linguajar que deprecia. Olha que coisa séria. O linguajar depreciador, o linguajar que desvaloriza o outro, que desvaloriza o outro. Diz o texto, evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis,
Quantas palavras? 90% das palavras? Não. 95%? Não. Que todas as suas palavras sejam úteis a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Meus irmãos, nós precisamos cuidar melhor da seleção das nossas palavras. Eu gostaria de orar com você. Meus irmãos, o Senhor nos compartilha a força do pronunciamento. Eu quero perguntar a você. Você pode fechar os seus olhos agora? Você pode curvar a sua fronte? Eu quero perguntar a você, será que você está pronunciando vida ou pronunciando morte? Lembre-se que Deus gera vida e transforma cenários de morte. Lembre-se que Deus, Ele é poderoso para, através do seu pronunciamento, mudar o palco da vida humana. Com seu pronunciamento, Deus é capaz de restaurar o falido, de curar o ferido, de levantar o caído. Mas nós aprendemos nessa noite, ou relembramos nessa noite, que Deus escolheu compartilhar comigo e com você a força da criação da vida no mundo. Nós somos o povo que é habitado pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito. E segundo a experiência bíblica de hoje, Jesus nos ensina que nós precisamos nos apropriarmos da força do pronunciamento, cuidando do nosso coração e cuidando das nossas palavras. Deus escolheu você para compartilhar a vida dele no mundo através da sua fala, através do seu pronunciamento. Eu quero desafiar a você, em nome de Jesus, a se posicionar como um agente de mudança de cenário. Você é um agente de mudança de cenário. Jesus quer mudar cenários através do seu pronunciamento. Nós não temos tempo para pronunciarmos morte. Nós não temos tempo para pronunciarmos o linguajar que deprecie o outro, que reprove a história do outro, que reprove qualquer tipo de estrutura social. Nós somos chamados para pronunciar vida, vida em todos que se aproximarem de nós, vida em todas as famílias que pudermos tocar, vida nessa cidade que habitamos. Nós somos o povo que pronuncia vida, e eu quero, em nome de Jesus, pedir a você, no temor do Senhor, para que você reveja a sua prioridade semanal e coloque como prioridade a busca pelas palavras do Senhor. Você precisa, eu preciso, nós precisamos encher o nosso coração das palavras do Senhor. Na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, de madrugada, nós precisamos das palavras do Senhor. Nós somos terra árida. Precisamos das águas que vêm do trono do Senhor. E o que restará de nós se as palavras do Senhor não consumirem o nosso coração? Nós só vamos falar de ressentimento, nós só vamos pronunciar medo, nós só vamos pronunciar divisão, nós só vamos falar de cansaço, nós só vamos falar que não dá, nós só vamos falar de reprovação, nós só vamos falar daquilo que está à sombra da morte. Mas se a palavra do Senhor tomar o nosso coração, se ela encher a nossa alma, se nós a buscá-la dia e noite, como diz o Salmo 1, meditar nela dia e noite, nós seremos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que faz prospera. Essa é a vida do justo que medita na palavra do Senhor dia e noite.
Vamos nessa semana buscar a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, comece a ler algum evangelho, comece a ler alguma carta, comece a ler um salmo, comece a ler um provérbio, comece a buscar a palavra. E a segunda coisa, cuidado com o seu linguajar, cuidado com a sua palavra ou com as suas palavras. Nós somos o povo que transmite vida. Vamos dizer que Deus é maravilhoso e que a vida nele é excepcional. Vamos dizer que os nossos filhos têm jeito. Vamos dizer que os nossos pais têm jeito. Vamos dizer que o nosso casamento tem jeito. Vamos dizer que a nossa igreja ela é imparável, ela é pujante, ela é intercessora, ela é bíblica, ela é cheia do Espírito Santo. Ela é composta por gente curada, ela é composta por gente que jejua, ela é composta por gente que trabalha, ela é composta por gente leal, por gente amável, por gente discipuladora, ela é composta por gente brilhante nas mãos de Jesus. Vamos pronunciar vida. No que depender de nós, nós somos uma comunidade de vida. No que depender dos nossos pronunciamentos, nós somos uma igreja de vida. Jesus, nós te agradecemos por tua palavra nessa noite. E que ela continue borbulhando em nosso coração. Ah, Deus, nós queremos a partir de agora pensarmos até uns 30 segundos pelo menos antes de pronunciarmos uma palavra, e que toda palavra que sair da nossa boca, que todo pronunciamento que fizermos possa promover vida na existência, possa promover esperança nesse mundo cativo, possa promover alegria na vida da humanidade triste, possa promover, ó Deus, vida no meio de um mundo de morte. Em nome de Jesus, levante a minha vida, levante cada um de nós que está aqui, levante cada um que está assistindo essa transmissão de algum lugar. Levante-nos, Pai, para sermos embaixadores do reino de vida. Que cada palavra que proferimos no comércio, amanhã pela manhã na empresa, no trânsito, no jantar com a família, no lazer, no futebol, numa caminhada, Senhor, nas redes sociais, que tudo que falarmos para a glória do Teu nome seja encharcado com palavras de vida. Que os nossos filhos não se cansem de ouvir palavras de vida das nossas bocas. Que os nossos pais sejam carregados pela esperança advinda do nosso pronunciamento, que está embasado no Teu trono de glória. Que os casamentos sejam restaurados, Senhor, em nome de Jesus. Que os casamentos sejam reerguidos, restituídos em vida a partir do pronunciamento dos cônjuges. Que para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, que possamos encher os nossos dias de um pronunciamento de vida. Que Tu és a vida, que Tu és o nosso Senhor e amado Salvador, e que tudo vai terminar bem, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos escolheu dar um final bom, e que a nossa vida seja esse baluarte, essa luz forte no meio de um mundo escuro, e que em tudo que fizermos, e que em tudo que falarmos, a vida do Senhor possa ser exalada, apresentada como lugar de transformação a todos que se aproximarem de nós. Obrigado por Tua palavra e por essa noite. Nós estamos aptos a viver isso, estamos interessados a viver isso, por méritos exclusivos de Jesus, mediante as Tuas misericórdias e amor. Em nome de Jesus, Senhor, guarde o Teu povo nessa semana, que o amor do Senhor possa encher, transbordar, superabundar sobre cada um de nós aqui. Senhor, se alguém chegou aqui desanimado, meio confuso, sem uma direção de vida, com o coração consumido por preocupações relacionadas a recurso financeiro, a carreira profissional, a estudos, se tem alguém aqui, Senhor, precisando encontrar uma direção, ah Deus, nós pronunciamos a Tua palavra. Assim diz o Senhor, que é chegado o tempo da salvação,
o ano aceitável da salvação. Nós pronunciamos agora neste lugar as palavras de vida, as palavras de luz, as palavras de restituição. Em nome de Jesus, Pai, venha sobre nós. E que se há alguém aqui precisando de uma direção, dê a ela agora, na autoridade de Jesus. Como igreja, nós oramos para que a nossa vida seja modulada segundo a Tua palavra, segundo a Tua verdade. Ó Deus amado, se há algum casamento aqui, ó Deus, sofrendo, desgastado, em nome de Jesus, sopre um sopro de restauração matrimonial. Se há alguém participando dessa transmissão com um casamento adoecido, sopre, Senhor, um sopro de restauração matrimonial. Em nome de Jesus, converta os filhos aos pais, converta os pais aos filhos, gere vida no meio das nossas famílias. Para a glória do Teu nome, nós pronunciamos agora a Tua palavra neste lugar. E diante da fonte de vida que Tu és, a fonte de morte não pode prevalecer. Obrigado porque nós temos a Sua palavra e vamos levá-la para os quatro cantos da nossa vida, em todo o tempo, para que todos possam ver a Tua glória, a Sua exuberante majestade, e que o Senhor venha e nos encontre felizes, animados, cheios da Tua presença, pronunciando as boas novas de redenção para a glória do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito estejam sobre todos nós, e que escrevamos uma semana magistral na Tua presença, Senhor. Ninguém sairá daqui do mesmo jeito, porque na força do Seu pronunciamento a nossa existência passa a ser encharcada de vida. Obrigado por essa noite, obrigado por esse culto maravilhoso, obrigado por tantos testemunhos, obrigado por essa equipe de louvor, obrigado por cada um que tem orado, por cada um que se deu em adoração. Obrigado por nossa igreja ser maravilhosa. Obrigado por tantas igrejas que estão espalhadas em nossa cidade agora, exaltando o Seu nome, contemplando a Tua beleza. Continue a nos abençoar. Nos leve, Senhor, de acordo com a Tua vontade, na direção do Senhor. É nossa oração com gratidão, com todo o louvor do nosso coração. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.